Já entrou no bonequinho. Bem, teve a semana de oração do pastor Stork. Ele usou bastante a ilustração da Samla e do Jacques, queria falar Samla, Jacques. Nosso pastor Jonas também fala tanto da Samla e do Jacques, é os preferidos dele, né? É os preferidos do nome deles. Então eu vou ter que usar eles também. Mas não muito. Samla, o seguinte, por que está essa fotinha aí, ó? Quando, certa vez, dois amigos, desde pequeno, Jacques, finge que tu era um ali. Eles fizeram uma aposta. Eles disseram assim, ó, não importa quanto tempo passe, não importa quando chegar esse momento, o negócio é o seguinte, quem casar primeiro, não interessa o que a noiva vai falar, não interessa, o outro vai ter que cuidar da festa e da cerimônia de casamento. Teu amigo, Jacques. Agora pensa você que você é o amigo do Jacques. Então o tempo passou e vocês moravam na mesma cidade e tal. Eu vou precisar de uma água. Ô senhor, pega uma aguinha lá para mim. O tempo passou e chegou o momento. Ah, tá a garrafinha ali. Chegou o momento de um rapaz pediu a moça em casamento. Jacques pediu a moça em casamento. E agora o que aconteceu? Aconteceu que chegou o convite lá na casa do amigo. Chegou o convite e junto com o convite chegou outra cartinha. Abre ali, Jacques. Escrito na cartinha assim, ó. Eu nem quis ir para te falar, mas lembra da nossa aposta, né? Então te prepara. Então agora ele né? Ficou meio triste porque o outro ia casar primeiro, mas... Então ele foi atrás de tudo e fez atrás da igreja, daí viu a igreja que a noiva queria, e organizou tal, e foi atrás do salão, do local para a festa, e foi organizando tudo. E daí ele pegou aqui, foi na Palhoça, aqui São José, Florianópolis, Santa Amaro, foi tudo que é lugar, provando o bolo. Porque sabe que o bolo tem uma foto marcante atrás do bolo, né? E o bolo tem que ser bom. Então ele foi atrás do bolo. E tá, só que ele viu, não gostou de lugar nenhum. Ele se lembrou... Jacques, de uma tia, a tia Estela. A tia Estela era boleira. Fazia um bolo que ele ficava doido. Ele disse, não, a tia Estela que vai fazer o bolo. É a tia Estela. Então ele ligou para a tia Estela. Ô, tia Estela, tu vai ter que fazer o melhor bolo de casamento que tu já fez. Ah, é o teu casamento? Não, do meu melhor amigo. Ela assim, não, tá, quando quer, tá. Não, vai ser tal dia, tal, não sei o quê. E foi, o tempo passou. Chegou o dia da cerimônia. No dia da cerimônia ele estava doido, né? Querendo saber se estava tudo certo e tal. E foi lá no salão, e o pessoal arrumando as coisas, e foi. Daí foi para casa, se arrumou, foi para a igreja, para a cerimônia. E a cerimônia rolando, e ele preocupado lá com a festa, ver se já estava tudo organizado, né? Na igreja já estava tudo bonito e tal. O sermão bonito, a decoração. E ele já, quando viu que o noivo e a noiva já estavam no momento do beijo, ele não podia, mas ele no desespero, ele saiu pelo cantinho, foi, ligou lá para o pessoal da festa, ei, tá tudo certo aí e tal. Daí um pegou e falou para ele, não, tá tudo certo, tá tudo organizadinho aqui, os músicos e tal, não sei o quê, só tem um problema, o bolo ainda não chegou. Ele, o quê? O bolo ainda não chegou. Não, ele pensou, não, mas não pode, a tia deve estar chegando. Ele foi, daí os noivos já na hora que o ele já nem estava mais dentro da igreja, já pegou o carro, foi lá para a festa, chegou lá, o bolo não estava. Daí ele caiu no apavoro, né? Imagina, cadê o bolo? Os noivos vão chegar, vão tirar foto, vão voltar, vão querer tirar aquela fotinha no bolo assim, cortando. Ele pegou e entrou em parafuso, pegou o celular e sabe como é que é, né? O número da tia era fixo, ele era celular da TIM, não tinha crédito, só dava para ligar para a TIM. Agora o que eu faço? Não dá para ligar, barbaridade, ligou a cobrar, a tia atendeu, na hora que ela atendeu, né, aquela musiquinha do a cobrar, ele já pegou, tia, não desliga teu sobrinho. Ela falou, fala sobrinho, tia, cadê o bolo? A tia, que bolo? Tia, o bolo de casamento do meu melhor amigo. Dela assim, não era domingo que vem? A tia, ela não fez o bolo, ela deu um bolo, né? Ela deu um bolo. Mas eu creio que, Jacques, não te preocupe, isso aí não vai acontecer, não é eu que vou fazer teu casamento. Eu creio que Jesus ele usa ilustrações e histórias para nos contar coisas que servem para a eternidade. Eu acabei de falar para vocês aqui uma pequena ilustração que é mais ou menos sobre o primeiro milagre de Jesus. Vamos abrir a Bíblia agora. Vamos abrir a Bíblia no livro de João, no capítulo 2. João, capítulo 2. E vocês já vão ver. O capítulo 2,
A gente vai ler aqui, eu vou mudar minha Bíblia para cá. Ó. A gente vai ler o versículo 1 até o 3 por enquanto. Capítulo 2, todos acharam? Versículo 1 ao 3. Esse sermão é um sermão novo, é a primeira vez que eu vou pregar, então hoje eu vou ter que olhar para o meu papel. Tá, vou começar a ler ali. Ó. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. E o versículo 3. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Até aí. Depois a gente vai ler o resto. Todos nós, a gente conhece essa história, né? História bem conhecida, o casamento ali de Caná da Galileia. A gente sabe o final dessa história. Mas o que eu quero contar aqui é a gente tentar entrar nessa história. Por isso que eu contei aquela história ali dos amigos ali. Para a gente entrar no momento e ver a situação dessa história ali. Então, Jesus, antes desse momento, ele passou pelo momento, teve o batismo, né, de João, tal. Ele foi para o deserto da tentação, ficou ali sendo tentado, ficou vários dias ali, então ele chegou, ele estava cansado, ele ficou muito tempo em jejum, tal. E depois daquilo ali Jesus escolhe para a sua primeira aparição pública, sua primeira exibição, seu primeiro grande milagre. Jesus ele escolhe um casamento, né? E vejam, é claro que Jesus gosta de estar entre os pobres, gosta de estar nos lugares tristes, gosta de estar em hospitais, gosta de estar em funerais. Jesus gosta de estar nesse lugar. Mas Jesus, com esse milagre, eu vejo que Jesus ele gosta também de estar em lugares felizes. Então, ele escolheu um primeiro lugar para o seu casamento, para fazer um milagre, uma festa de casamento. Sabe por que ele escolheu isso? Porque ele quer estar nos melhores momentos da nossa vida, ele quer estar com a gente. E ele estava ali porque ele foi convidado. Então, quando você convida Jesus para uma festa, para a sua vida, com certeza ele vai, porque ele quer ver você feliz. Então, não se preocupe, não seja aquele cristão que acha que cristão não pode sorrir, cristão não pode ter alegria, não pode fazer uma festa. Não, Jesus ele quer isso de você. Jesus não quer que você ande cabisbaixo e sempre sério, não pode sorrir. Né, Thelma? Não pode sorrir, não, Jesus não quer isso. Então, Jesus ele começou a fazer seus milagres numa festa de casamento, certo? Então, Jesus chegou lá, na festa. E as festas lá eram interessantes, era bem diferente, né? Não sei se o pessoal era mais rico ou a gente que é muito pobre. As festas eram longas, duravam ali até 7 dias. O cara, para fazer uma festa de 7 dias, o Ita já teve 3 casamentos, 3 filhas casando, fora o dele. Imagina a situação, 3 dias, Ita, imagina 7. Para uma só. Então, era ali mais ou menos 7 dias. Então, o pessoal era o seguinte, eles iam para a festa, e daí estavam ali, daí comiam, brincavam, comiam mais, dormiam no lugar, era bravo o negócio. Comiam de novo, brincavam mais um pouquinho, comida. Então, imagina que Jesus, provavelmente, não chegou ali no começo da festa, não sabemos, né? O fato é que os noivos ali eram parentes de Maria. Se a gente ler no Espírito de Profecia, a gente vai ver isso. Então, Jesus chegou ali em certo momento, talvez lá para o 3º dia, provavelmente, não sei, acabou o vinho. E o vinho ali ele significava prosperidade, significava alegria. Então, se acabasse o vinho, queria dizer que eles iam ter um casamento relativo. Então, agora acabou o vinho. E agora, desesperadamente, Maria, que estava ajudando na organização da festa, ela vai até Jesus. Só que é incrível porque Maria ela podia ter tentado resolver de qualquer outra forma. Quando visse que acabou o vinho, eles podiam ter saído correndo ali na primeira esquina, no primeiro comércio, e tentar encontrar um vinho para dar para o povo. Algum jeito de resolver. Mas não, Maria foi resolver da melhor maneira possível, né? Ela foi resolver, foi direto a Jesus. E Jesus agora ele entra na história. E Jesus ele sabia o desespero das pessoas, os convidados não sabiam, nem os noivos não sabiam. E se acabasse o vinho ali, o que ia dar se falar para o povo na região era que teve um casamento patético, um casamento ridículo,
onde ali a festa estava nem mal na metade, já tinha acabado o vinho. Então ia ser uma tristeza terrível para aquele casal. Mas então agora Jesus, ele vai resolver a situação. Ele vai resolver a situação. E sabe quando acontece isso aí? Foi a mesma coisa da história do bolo lá. O que a gente faz quando a situação dá um nó? Quando a situação parece não ter mais jeito? A primeira coisa que a gente faz é tentar resolver do nosso jeito, a gente tentar todas as formas, às vezes no seu namoro, num relacionamento com um amigo, casamento. Às vezes a gente tenta de todas as maneiras. E lá no finalzinho, no rodapé, a gente vai lá e procura Jesus, né? Jesus está lá no final, quando já está no desespero tremendo, já está lá, não sabe mais o que fazer, daí a gente vai lá e tenta auxílio em Jesus. E quando a situação tem ruim, eu botei 2 aspectos aqui que a gente tenta resolver. Tem pessoas que quando a situação está ruim, ela explode. Uma pessoa explosiva. Daí ela está passando por problema, ela acha que os seus problemas são por causa das pessoas. Então ela começa a acusar as pessoas, ela bota a culpa em todo mundo. Se é um adolescente, ele bota a culpa nos pais, às vezes se é um pai, bota a culpa no filho, bota a culpa na política, bota a culpa na igreja, não sei, bota a culpa em qualquer coisa. Então é uma pessoa que explode, vive botando a culpa nos outros, por isso que acha que está passando por problemas. E tem outras pessoas que fazem o seguinte: não explode, daí implode, ou seja, faz ao contrário, não bota a culpa nos outros, mas bota a culpa em si mesmo. Então acha que não presta, acha que não vale nada, acha que as culpas dos seus problemas é porque não consegue resolver as coisas, é incapaz. Então a pessoa fica se culpando, então vive assim, cabisbaixa, triste, acha que não consegue fazer nada, então a pessoa se culpa. Mas bom que a gente conhece, porque quando tem algum problema, a primeira coisa que a gente deve fazer é procurar Jesus. E agora Jesus ali, ele vê a situação. Ali estão vendo as talhas, né? Então Jesus, ele olha e ele vê ali as talhas. E quando Jesus vê aquelas talhas, Jesus, ele faz o impensável, Jesus, ele faz o improvável. Ele olha aquelas talhas, as talhas vazias, e ele agora chama os serviçais, e ele pega e manda aqueles serviçais encherem as talhas, né? A gente lê ali, depois no versículo 6, diz assim, capítulo 2, versículo 6. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Versículo 7. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai a água e levai-a ao mestre-sala. E eles fizeram até ali. Eu acho incrível nesse milagre outra coisa, não só o milagre da transformação da água em vinho, mas outro milagre que é muito bonito ali. Porque a gente sabe o final da história, sabe que a água virou vinho. Só que quem estava ali na hora não sabia disso ali. E ali o milagre que acontece é com aquelas pessoas, porque aquelas pessoas, eles obedecem Jesus. E saibam que uma obediência dessa não é uma obra natural, assim, uma pessoa ser transformada, uma pessoa obedecer, uma pessoa ter fé. Isso é uma obra que a gente necessita muito da ajuda de Deus para ter isso. Para conseguir obedecer a Deus desse jeito. Então eles obedecem, mas é uma coisa até interessante. Já viu quando acontece com a gente assim, onde é que tu compraste essa roupa aí? Daí o camarada fala, na padaria. Não é aquela piadinha, onde é que compraste esse pão? Na farmácia. É claro que a gente sabe que às vezes comprou na padaria, mas às vezes a pessoa quer conversar e pergunta, e a gente já rebate desse jeito, né? Uma piadinha bem comum, uma coisinha comum. E Jesus parece que tem hora que fazia essas coisas, perguntava para o cego se ele queria ver, ou para o aleijado se ele queria andar. E Jesus agora pega e manda os caras encher aquelas talhas de água. E saibam que essas talhas ali, elas eram usadas, não eram para água para tomar. Agora imagina, um casamento de 7 dias, aquele povo ali não era um povo imundo, um povo sem higiene nenhuma, eles tinham sua higiene. É claro que diferente da nossa, não tinha tanta modernidade, mas eles tinham higiene. Então essas talhas eram talhas de purificação, era para eles se lavarem mesmo, lavar a mão, lavar o rosto. Imagina, 7 dias ali, a pessoa não vai lavar a mão, né?
lavar a mão para comer. E as talhas estavam vazias. E agora eles vão lá, enchem as talhas, e ali está o cálculo, ó. Ali, ó, cada talha tinha 6 talhas. Ó, uma talha tinha de 2 a 3 metretas. Uma metreta era igual a 35 litros, mais ou menos. Se cada talha, então, tinha 2 a 3 metretas, ela tinha de 70 a 105 litros de água. Então, faz as contas ali, ó, dá mais ou menos uns 500 a 600, um pouquinho mais, de água. Era muita água, era muita água. Então, ele mandou encher de água e ia transformar aquilo ali em vinho. Veja que ele não mandou nem botar um pouquinho de vinho, né, de suco de uva. Porque sabe como é que é? Você já deve ter tomado um suco aguado, né? Olha, um suco aguado é ruim, né? Eu lembro que tinha, não sei se existe ainda, eu sou bem novinho, né? Mas eu lembro que tinha um tal de quisuco, uma época, era 10 centavos. Era um negocinho desse tamanho aqui, aquilo era para 2 litros de água. O quisuco, então o pessoal fazia aquele quisuco ali, né, Rosinha? A Rosinha lá era um quisuco direto. Aquele quisuco, daí para dar gosto, enchia de açúcar, né? E aquela açucarada. Não, agora tá bom, agora tá bom. Daí dava para gurizada, assim, a gente, tudo guri pequeno, ia lá, quisuco. Mas aquilo era aguado, aquilo era ruim. Agora imagina se Jesus fizesse isso. Mas o que aconteceu foi que quando o mestre Sala provou aquele vinho, né, aquele suco de uva lá, era algo que ele jamais tinha experimentado, né? É porque quando Jesus ele chega, Jesus ele não vai fazer um negócio aguado, um negócio mais ou menos. Não, Jesus ele dá o melhor para você. Quando você convida Jesus, Jesus ele oferece o melhor. Ele sempre faz o melhor. A boca seca muito aqui falando. Então eles encheram a talha e se transformou em vinho, né? Se transformou em vinho, aquele suco de uva. Aí já falei do milagre e tal. Então aqui é o seguinte, ó, outra aplicação. Deixa eu achar aqui. Então, por que eu falei do milagre ali? Às vezes as ordens de Deus elas são ilógicas. Às vezes a gente não consegue entender. Imagina tu pegar um jarro de barro, uma talha, encher de água para se transformar em vinho. É uma coisa ilógica, é uma coisa improvável isso aí. Certa vez Jesus falou para o leproso, para que acontecesse o milagre, ele tinha que simplesmente ir lá e se mergulhar num rio, 7 vezes. Se ele fosse lá e mergulhasse uma vez, não ia acontecer nada. 2, nada, 3, 4, sucessivamente. Mas na 7ª vez, sai com pelezinha de bebê, né? Uma vez Deus ele chega para o povo e fala assim, tá vendo aquela muralha ali? Aquela muralha ali vão derrubar com uma bomba atômica. Não. Aquela muralha ali, vocês vão lá, vocês vão rodear, vocês vão gritar, vão tocar uma trombeta, e a muralha vai lá e se destrói. Jesus, ele faz o improvável, o impensável. E o que é bonito nessa história é que, às vezes, Jesus vai pedir para nós algo que a gente não vai entender. Algo que parece improvável, não tem sentido. Só que compensa obedecer a esse Deus. Porque quando Deus ele pede alguma coisa, é porque Ele sabe o que é melhor para nós. Deus ele não pede obediência para que seja algo que não vai ser o melhor para a nossa vida. Deus ele não faz isso. Então, quando Deus ele pede para a gente ser obediente, é porque Ele tem bênçãos preparadas para nós. Mas tem 2 extremos na obediência. Eu acho que eu não botei nem nada sobre isso. Tem 2 extremos que Deus também não quer. Que tem gente que é assim, ó. Às vezes eu posso ser assim também. Um extremo é o seguinte, é o cristão de fachada. Ele vem, ele bota um terno, ele só vem para a igreja de terno. Só de terno, uma gravatinha, sempre bem arrumado. Então ele entra por esse corredor. A cristã, a moça também só bota vestido bem longo, né? Manga. Sim, padrão. Daí vem aqui na igreja Fashion Week, olha, eu sou o modelo. Vocês têm que me seguir. Né? Eu obedeço. Né? No sábado eu faço tudo certinho, eu faço. Esse é o cristão de fachada. Ele é obediente para aparecer, para que os outros saibam que ele é obediente. Porque ele quer ser modelo para os outros. Ele tem uma história que eu lembro de um pastor. Não vou falar o pastor agora. O pastor foi na casa visitar uma irmã, num sábado. Ela convidou ele para almoçar. E ele foi na casa dessa irmã. Essa irmã é muito rica, muito próspera, e não tem nada de mal
uma pessoa ter bastante bens materiais. Então ele foi na casa da irmã e na hora que bateu entrou na porta lá, não sei se foi campainha ou bateu na porta. Entrou, daí a irmã abriu. Pode entrar, pastor, entre com sua família e tal. Daí o pastor entrou, se cumprimentaram, tal. Daí chegou na mesa, daí em cada lugar da mesa tinha um nome, pastor tal, a esposa, o nome dela, da filha, do marido, o nome de cada um, tudo assim arrumado, um negócio fora de sério. O pastor contando, né? Daí ela pegou, tocou um sininho assim, venham todos para a mesa agora. Falando assim para a família dela, venham todos para a mesa agora. Daí chegaram na mesa dela assim, pastor, nos concede uma bênção sobre o alimento. E o pastor até ficou meio constrangido, um formalismo, né? O pastor orou pela comida e tal, nos faz uma prece, não sei o quê. Daí o pastor orou, sentaram para comer. Daí chegou na hora, ela mascarada, né? Ela pegou para a filhinha mais nova, filha, o que você vai querer tomar? Água, um suco de acerola natural ou um leite de soja? Daí a filha pequenininha, mamãe, você sabe que eu gosto de Coca-Cola, não sei o que, na frente do pastor. Dela caiu num vermelhão e ficou ali desesperada, sem jeito. E o pastor, calma, irmã, não se constranja, não precisa disso. Tem uma frase que eu anotei aqui, ó. Olha essa frase aqui, ó. Você pode enganar todo mundo por um tempo. Você pode enganar todas as pessoas aqui por algum tempo. Ó. Você pode enganar alguns o tempo todo. Dessas pessoas aqui, alguns você vai enganar o tempo todo. Mas aqui diz o seguinte, ó, mas você nunca vai enganar todo mundo o tempo inteiro. Ou seja, um dia a máscara cai. Não adianta querer viver de fachada, querer ser aquilo que você não é. Um dia a máscara cai. Não adianta querer ser aquilo que a gente não é. E também tem pessoas, eu falei de quem obedece por fachada, e tem pessoas que obedecem por medo. Tem um medo do inferno, de morrer no lago de fogo ali, de morrer para sempre. Entra em pânico só de pensar. Então daí tem medo de ir para o inferno, de morrer para sempre, então quer ir para o céu. Só que uma coisa é o seguinte, ninguém vai para o céu com medo de inferno. Não adianta fazer as coisas por medo. A gente tem que obedecer porque a gente ama Jesus, não porque a gente tem medo. Porque com medo a gente entra em pânico, a gente se desespera e Jesus não quer que a gente faça as coisas por medo. Então não adianta fazer isso. Então, para terminar, eu quero ler ali o capítulo 2, versículo 9 e 10, que termina essa história aqui, para terminar essa meditação dessa noite. Capítulo 2, versículo 9 e 10. Tendo o mestre Sala provado a água, transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que o haviam tirado água, chamou o noivo e lhe disse, todos costumam pôr o bom vinho em primeiro lugar, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardas o bom vinho até agora? Até aí está bom. Veja, quando você obedece Jesus, ele vai fazer o melhor. Ele vai fazer o melhor para a sua vida. Então, quando Jesus ele opera o melhor. E Deus ele quer que a gente lhe obedeça, porque ele quer o nosso bem. Eu quero ler um texto para terminar, que é Filipenses capítulo 4, versículo 4. Que é a mensagem de Deus para a nossa vida. Por que ele quer que a gente lhe obedeça? Filipenses, capítulo 4. Depois de Efésios ali, Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Um dos textos mais bonitos que eu acho da Bíblia. Filipenses 4, versículo 4. Diz assim, ó. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Esse é o desejo de Deus para a nossa vida, que a gente seja pessoas alegres, felizes. Então, se Deus, ele, algum momento pedir para você servir água, é porque Deus sabe o que é melhor para você. E Ele quer você alegre e feliz. Mas faça por amor. E a senhora vai cantar uma música que fala desse desejo, que a gente tem esse desejo de amar a Deus. Então, medite nessa música, faça dessa música uma oração. E depois eu vou orar para nós.
te sentir bem perto de mim, Senhor. Meu coração te dou, quero te amar, Senhor, e te sentir bem perto de mim, Senhor. Te entrego meu viver. Quero te amar, Senhor, e te sentir bem perto de mim, Senhor. Meu coração te dou, quero te amar, Senhor, e te sentir bem perto de mim, Senhor. Te entrego meu viver, meu Senhor. Se esse é o seu desejo, vamos nos colocar em pé e fazer uma oração. Ó Senhor nosso Deus, ouvimos agora essa canção, e como a canção, a letra falou, Senhor, a gente também quer dizer que a gente quer te amar, ó Deus. E queremos te sentir cada vez mais perto da nossa vida. Que o Senhor venha habitar em nosso coração, nos encher com o teu Santo Espírito, ó Pai. Nos batize com o Espírito Santo a cada dia e nos dê realmente essa alegria, essa paz, com a certeza da salvação e do perdão em Cristo Jesus. Conduza-nos de volta para os nossos lares em paz. Em nome de Jesus, amém.